Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vale de tempestade, sei, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi Deus falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. O que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o que a minha alma esperou. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, tudo bem por aí? Graças a Deus, vamos fazer a nossa oração para começar a nossa leitura.
Deus é bom. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Nós te adoramos, ó Deus, nós te bendizemos e te agradecemos, porque o Senhor é bom. E o Senhor nos despertou mais esse dia para viver o que tem que ser feito e fazer o que tem que ser feito e viver o que o Senhor prometeu para nós. Vida e vida em abundância. Obrigada, Senhor. Até aqui tem nos ajudado, eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço por tudo quanto tem feito em minha vida. Não sou nada sem ti, Pai. Nada posso fazer se o Senhor não estiver comigo. Por isso eu peço a tua direção, por isso eu peço, Pai amado, que o Senhor venha nos guiar. Obrigada, Senhor, por até aqui ter nos ajudado. Obrigada, Senhor, por ser Deus em nossas vidas. Guarda-nos e livre-nos de todo mal. Que o sangue de Jesus seja sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia, amigo. Hoje nós vamos estar lendo Neemias, do capítulo 10 ao capítulo 13. Isso mesmo? Capítulo 10 ao capítulo 13. Amém? Vamos começar aqui. Neemias, capítulo 10. A aliança do povo sobre guardar-lhe. Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e os escrevemos e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Serias, Azarias, Jeremias, Passul, Amarias, Malquias, Atos, Zebanias, Maluque, Arim, Meromote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Messulão, Abias, Miami, Maasias, Bilgal, Semaías. Estes eram os sacerdotes e os levitas. Jesua, filho de Azanias, Binuim, dos filhos de Enadad, Cadmiel, e os irmãos deles Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Jacu, Serebias, Sebanaías, Odias, Bani e Beninu. Os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Jatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Assum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Mapias, Messulão, Ezi, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Anaías, Assub, Aloés, Pilha, Sobeque, Reu, Azabnana, Maacéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baana. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores de templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e no juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus,
de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e seus estatutos, de que não daria as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada compraria deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão de colheita e de toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um cielo, para o serviço da casa do nosso Deus, e para os pães da apropriação, da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto, dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, e a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, na casa do Senhor, os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministravam nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, os levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Deixa eu só colocar aqui. Versículo 38. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes receberam os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos, à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Relação dos que habitaram em Jerusalém. Capítulo 11. Os príncipes dos povos habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer de 10 para que habitassem na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceram em outras cidades. O povo bendize todos os homens que voluntariamente se ofereciam, ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitariam em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, e Maassés, filho de Baruque, filho de Col-Osé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho
de Zacarias, filho de Silonita, filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Messulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Zesaías. Depois dele, Gabai e Salai. Ao todo, 28. Joel, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Zedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Messulão, filho de Jadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam o serviço do templo, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anzim, filho de Zacarias, filho de Passu, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de famílias, 242. E Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos dele, homens valentes, 128, e superintendentes dele, Jabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azirão, filho de Asabias, filho de Buni, Sebatai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Gadal, filho de Gedutu. Todos os levitas na santa cidade foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles, os guardas das postas, 162. Amém? Versículo 20. Os que habitaram na cidade de Judá. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Zipa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica. Dos filhos de Asaf, que eram cantores a serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filhos de Mesezabel, filhos de Zera, filhos de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Os residentes nas aldeias. Quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriate Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jecabzel e suas aldeias, e em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Azar-Sual, em Beceba e suas aldeias, em Ziclag, em Mecona e suas aldeias, em En-Rimon, em Zorá, em Zarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laques e em seus campos, em Azeca e suas aldeias. Acamparam-se desde Beceba até o vale de Num. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba e daí em diante em Micamás, Aia, Betel e suas aldeias. Em Anotote,
em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Zitaim, em Adide, em Zebuim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no vale dos artifícios. Dos levitas haviam grupos tanto em Judá como em Benjamim, os sacerdotes que vieram para Jerusalém. São esses os sacerdotes levitas que subiram em Zorobabel, filho de Zeatiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilca, Semaías, Joaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binuim, Cadmiel, Serabias, Judá e Matanias, estes seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mister. Jesua gerou a Joaquim, Joaquim gerou a Eliacibe gerou a Joada, Joada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joaquim foram sacerdotes cabeças de famílias de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Messulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Geneton, Messulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilca, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joaribe, Matenai, de Gedalias, Uzi, de Zalai, Calai, de Amoque, Eber, de Uquias, Asabias, de Zedaías, Netanael. Dos levitas nos dias de Eliacibe foram escritos como cabeças de famílias Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram escritos como cabeças de famílias no livro de Crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliacibe. Foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias e Obadias, Messulão, Talmon e Acube eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, de Esdras, o sacerdote e escriba. A dedicação dos muros. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuravam os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, abiúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da Campina quanto dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos Metofatitas, como também de Bet-Gigal e dos campos de Geba e dos Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro
E formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Messulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Jarcu, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani. Com os instrumentos músicos de Davi, homens de Deus, Esdras, o escriba, e adiante deles, à entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia à frente, e após ele, metade do povo ia acima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maacéas, Miniamim, Micaias, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maacéas, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezé. E faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Zeraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegra com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até hoje. A manutenção dos sacerdotes e levitas. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executaram os serviços do seu Deus e da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, no dia de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas destinadas aos filhos de Arão. Capítulo 13. Os estrangeiros separados de Israel. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Tobias expulso do templo. Ora, antes disso, Eliacibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, e tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde antes se depositaram as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite,
que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasafe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares e o incenso. Restaurada a manutenção dos levitas. Também soube que os quinhões dos levitas não se davam de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido a cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntai os levitas e os cantores e o restitui aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Jacu, filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Restabelecimento da observância do sábado. Naqueles dias, vinha em Judá os que pisavam lagares aos sábados e traziam de trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho e uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendia aos filhos de Judá, e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrisse, senão após os sábados. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernotaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia do sábado. Também nisso, Deus meu, lembrar-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Condenação do casamento misto. Bom dia, Lu, bom dia, seja bem-vinda, estamos aqui na leitura bíblica. Vi também aqueles dias que judeus viram casado com mulheres asdotitas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdotita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles, se os amaldiçoei,
e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas aos seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. E não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado de seu Deus, e o Deus o constituiu sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-iam nos ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliacibe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que afungetei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdote, como também a aliança sacerdotal e levítica. As reformas de Neemias. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei os serviços dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Aleluias. Amém. Finalizamos aqui o livro de Neemias. Deus é bom, né? E Deus tem nos abençoado. Nós vamos estar entrando depois no livro de Esther. Aleluia. Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Deus é bom em todo tempo. Ele é bom. Amém? Vamos fazer o nosso boot. Feche os seus olhos. Respira fundo. Amém? O Senhor conhece nossos corações e as nossas fraquezas. Feche seus olhos. Graças te damos, ó Deus. Aleluias. Amém. Misericórdia me alcançou. Sim, Deus. E me dá força e me sustenta todos os dias. Deus. Colocou pessoas fortes no meu caminho para me ajudar. Para nunca deixar eu desistir. Deus Pai. E hoje nós possamos levar essa mensagem de paz, amor e esperança para todo o povo, para uma nação, para o teu povo. É isso. Amém. Pegou aqui o finalzinho. Deixa eu voltar aqui. Amém. O Senhor conhece o nosso coração e as nossas fraquezas. Amém? Vamos lá. Vamos para mais um dia do nosso culto. Senhor Deus, a ti te rendo graça, meu Deus, porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre, e ela nos alcançou. Pai amado, a tua palavra diz que nós não devemos andar de um, mas que nós devemos andar de dois em dois. Imagine eu agora, às vezes que eu andei sozinha, querendo desistir, mas muitas pessoas ao meu lado, conselheiros, sempre me ajudando a levantar. E cada vez que eu levanto mais forte. Aleluia. E esses conselheiros é a minha força, é a minha base, que o Senhor colocou na terra para me ajudar. Porque o Senhor nos ensina a andar de dois em dois. Porque o Senhor conhece o nosso coração e as nossas fraquezas. E nós, todo mundo junto, andando na mesma direção, cada dia mais forte e alcançando cada dia mais vida, mais pessoas, ajudando a levantar, não só um, mas uma multidão, uma nação. E essa nação a cada dia se tornando mais forte. E cada dia eu olho para mim e vejo, obrigada, Senhor, me agradeço, porque sozinha eu não conseguiria, mas a tua misericórdia me alcançou e me dá força e me sustenta todos os dias.
colocou pessoas fortes no meu caminho para me ajudar, para nunca deixar eu desistir. E hoje nós possamos levar essa mensagem de paz, amor e esperança para todo o povo, para uma nação, para o teu povo. É isso. É. Deus Pai, aleluias. Obrigada, Deus, obrigada. O Senhor conhece o meu coração e as nossas fraquezas. Amém? O Senhor é Deus que está com você e que nunca vai deixar de te abençoar e de estar do seu lado. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Então, nós ficamos por aqui. Eu abençoo o seu dia, abençoe todos os seus planos, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja com você. Amém, Aline, uma sexta-feira abençoada. Que Deus esteja com todos nós e que a graça do Senhor e a misericórdia dEle, que nos alcançou esta manhã, esteja com todos, em nome de Jesus. Amém? E até amanhã. Deus é bom. Aleluia. Amém.